Ok, gente amiga, gente querida, eu sou o professor Carvalho, você está na Carvalho Pictures e vamos então para a nossa segunda parte do tópico de trigonometria no triângulo retângulo. Você já viu a teoria, agora vamos para a prática. Um primeiro exemplo então que eu tinha lançado, que é você calcular a largura de um rio. Vamos chamar aqui essa largura de L. O que a gente faz na prática? O sujeito então ele fica de frente para um ponto que seja fixo, por exemplo, uma árvore. E aí então ele anda, no caso, desse ponto A para o ponto B, e essa distância em terra firme ele consegue medir. Vamos dizer então que ele mediu e achou lá 100 metros. E aí então, a partir desse ponto B, ele vai avistar aquele ponto fixo do outro lado do rio, no caso a árvore, a partir de um ângulozinho, no caso aqui, por exemplo, de 60 graus. Muito bem. Então, com essas informações e sabendo que raiz de 3 é aproximadamente 1,7, vamos calcular a largura desse rio. No caso aqui, então, nós temos nesse triângulo retângulo auxiliar, para nos ajudar a achar essa largura, nós temos então, de frente para o ângulo de 60, a largura L. Do lado do ângulo de 60, o lado 100. Então, nesse caso, qual razão trigonométrica usaremos? Seno, cosseno ou a tangente? Acertou quem pensou a tangente. Sim, porque o L é o cateto oposto e o 100 é o cateto adjacente. Então, nesse caso, usamos a tangente. Então, teremos que a tangente do ângulo de 60 graus tem que ser igual ao cateto oposto L sobre o cateto adjacente 100. Muito bem. Ora, mas a tangente de 60, você viu lá na tabelinha, você decorou esse valor, então, como sendo igual a raiz de 3. Muito bem. E esse 100 que está dividindo, você joga para o outro lado, multiplicando. Então, nós teremos como achar a largura do rio. Vai ficar, então, 100 vezes o valor aí da raiz de 3. E como o valor de raiz de 3 foi dado, aproximadamente 1,7, quando você multiplica o 100 por 1,7, acharemos, então, a largura de aproximadamente 170 metros para o rio. Tranquilo? Muito bem, vamos então ao exemplo 2, sem deixar para depois, calcular então a altura de uma elevação. Como fazer? Bom, no caso o sujeito que está lá, em terra firme, ele vai avistar o ponto mais alto da montanha sobre um determinado ângulo. Vamos dizer aqui que seja 45 graus. E aí então ele vai caminhando para um outro ponto mais afastado, mais distante. E aí essa distância de A até B ele tem como medir. Vamos dizer que ele mediu e no caso deu aí 1 quilômetro, 1000 metros. Pois bem, então agora avistando desse ponto B, também aquele ponto mais alto da montanha, agora com um outro ângulo, no caso aí o ângulo de 30 graus, aí pergunta-se então se é possível saber a altura dessa montanha. Sim, é possível. Vamos agora utilizar não só um, mas 2 triângulos retângulos para fazer isso. Muito bem. O primeiro deles então aqui, que tem a altura H, tem o ângulo de 45 e vamos colocar esse lado X aqui, desconhecido. Muito bem. Então, com essas duas medidas, cateto oposto e cateto adjacente, qual razão trigonométrica usaremos? Sim, ela mesma, a tangente do ângulo de 45. No caso, então, o cateto oposto, que é o H, sobre o cateto adjacente, que é o X. Ora, mas a tangente de 45 nós já sabemos. No caso aí, seja decorando a tabela ou a musiquinha, essa tangente vale 1. Pois bem, se ela vale 1, então, se eu passar o X para o outro lado multiplicando, eu chego à conclusão de que o valor aqui que eu achei de X, vai ser a própria altura H, quando o ângulo é de 45. Tudo bem?
Muito bem. Agora eu vou aplicar trigonometria para esse triângulo retângulo maior aqui, né? O que tem o ângulo de 30 e esse ângulo reto aqui, né? Então nós teremos, oposto ao ângulo de 30 está a altura H. Adjacente ao ângulo de 30 é isso tudo aqui, ó, x mais 1000. Então nesse caso, cateto oposto com o cateto adjacente, também vamos usar a tangente, só que agora a tangente de 30. O cateto oposto a ela é a altura H, e o adjacente a ela vai ser tudo isso aqui, x mais 1000, ok? Muito bem. A tangente de 30 você viu também lá na tabela, raiz de 3 sobre 3, correto? E aí então, fazendo aí o produto cruzado, produto do meio igual dos extremos, nós teremos o 3 denominador vezes o h numerador, 3h, como sendo igual a raiz de 3 numerador vezes x mais 1000 denominador, vai ficar então a raiz de 3 que multiplica x mais 1000. Muito bem. A raiz de 3, ele nos diz aqui no problema, para usar valor aproximado 1,7. Faremos isso então. E aí teremos o valor de 3h como sendo igual a 1,7 vezes x, que é 1,7x, mais o 1,7 vezes 1000, 1700. Ora, mas o x não é igual ao h? Sim, então por que não substituir o x por h, já que eu quero saber o valor da altura h? Sim, podemos fazer. Então nesse caso faremos, já que x é igual a h, venho aqui e substituo. No lugar do x então já teremos 1,7x se tornando 1,7h. Tudo bem? Muito bem, e aí eu passo esse 1,7 para o outro lado, vai subtrair, e aí nós teremos 3 menos 1,7, vai ficar então 1,3h, como sendo igual a 1700. Ora, então o valor de h, para você achar, é só dividir o 1700 por 1,3. E aí esse valor, no caso, dividindo, vai dar aproximadamente 1069 metros. Ok? Muito bem, então espero que com esses dois exemplozinhos, você tenha tido aí uma noção de como a trigonometria pode nos ajudar. Ok? Um abraço e até lá!